Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Vai ter em nome de Jesus, nós precisamos da palavra. Queremos ouvir a tua voz, queremos pedir ao nome do Espírito Santo que venha ministrar nos nossos corações, segundo a vontade do querer esta noite. Em nome de Jesus Cristo, nós colocamos nossas vidas aqui, no nosso coração, no terra fértil, para que esta semente seja plantada e ela possa, ao seu tempo, produzir frutos para a vida eterna, na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Romanos 6. Isso eu pensei. Assim nos diz a palavra do Senhor. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se desta forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não nos dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que comem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Mas é necessário em nome de Jesus. Pois bem, hoje é o domingo da Páscoa. Temos uma cruz aqui, uma cruz vazia, como já falamos aqui, aleluia. Porque o nosso Cristo, aleluia, ao terceiro dia ele ressuscitou entre os mortos. Muitos ainda adoram a um Cristo sofredor, a um Cristo realmente desfigurado, a um Cristo que está pendurado com uma cruz ali, com uma aparência realmente horrorosa. Mas o nosso Cristo, aleluia, ele está glorificado. Aleluia. Nosso Cristo, ele foi glorificado por Deus. Então a aparência dele, aleluia, não é mais aquela aparência horrorosa, mas é uma aparência tremenda e maravilhosa. Ele
mortos para os pecados e vivos para Cristo. Isso tem tudo a ver com a Páscoa. Isso tem tudo a ver com a cruz. Porque qual é a origem da Páscoa? Lá no Egito, lá no Êxodo, capítulo 12. Depois da 10ª praga, Deus iria enviar lá a praga dos primogênitos. Todos os primogênitos seriam mortos. Então Deus ordenou ao povo de Israel, aos israelitas, que ali sacrificassem um cordeiro imaculado, sem defeito, assassem aquela carne para que pudessem ser alimentados, e com aquele sangue eles fizessem marcas, aspergissem o sangue nos umbrais da porta, fizessem ali uma marca nas portas. Por quê? Porque a certa hora o anjo da morte iria passar por todo o Egito, e aonde não houvesse aquela marca do sangue do cordeiro, a morte iria visitar aquele lá. E foi assim que aconteceu. O povo de Israel, o povo de Deus, obedeceu aos seus hebreus, obedeceram ao Senhor, sacrificaram o cordeiro, assaram a sua carne, se alimentaram, comeram. E esta foi a primeira Páscoa que Deus instituiu ali para o povo de Israel. Ele disse que isso fosse deixado perpetuamente, fosse transmitido de geração em geração e fosse ensinado. Aleluia! Está chegando até nós, como tem chegado ali aos judeus, que marcou o quê? A libertação do povo de Deus da escravidão. Aleluia! Então, onde o anjo viu a marca do sangue do cordeiro, ele passou direto. Aonde não havia marca do primogênito, foi ceifado. Houve uma grande mortandade em todo o Egito, até o filho de Faraó sofreu. O Faraó não teve outra oportunidade